Gente, me mandaram lá no inbox do Instagram esse vídeo aqui. É uma animação de 5 minutos chamada Destiny, Destino. Eu vou deixar aqui nos cards o link para você poder assistir depois que você assistir aqui meu vídeo. Esse filminho ele mostra um cara começando a sua rotina diária, né? Então ele acorda, se veste, pega lá um negócio para comer e sai para trabalhar. Mas o negócio é que nessa rotina ele é completamente refém do relógio. Então é aquela vida regradinha da rotina que na verdade é um piloto automático, né? Em que a gente faz as coisas sem nem se dar conta, né? A gente só repete as mesmas coisas sem parar para questionar se aquilo é o que a gente deveria estar fazendo, né? Ou seja, essa vida que ensinaram a gente que é a única vida que a gente pode ter. Uma vida em que a gente acorda, vai pro trabalho, come e dorme, né? É a vida que todo mundo tem, né? É a vida que todo mundo deve ter, é a vida que esperam que a gente tenha e é a vida que a gente se esforça para ter. Sempre aguentando firme, sendo resiliente, chorando até dormir, escondido para ninguém ver, sem encontrar uma saída, sem encontrar uma solução, acreditando que a gente nasceu para trabalhar e justificando isso, falando que tem boleto chegando, que senão a gente morre de fome, etc e tal. Então, esse cara do filme, ele só olha o relógio, ele faz tudo igual todo dia, sem nem pensar, sai de casa, tá um céu assim meio escuro, e aí o relógio de pulso dele encrenca, né? E ele tem relógios pela casa toda, e aí ele se distrai com esse relógio que encrencou, tentando fazer ele voltar a funcionar, e nisso ele não vê que tem um ônibus passando na rua dele e ao sair de casa ele é atropelado pelo ônibus e aí ele acorda. Ah, foi um pesadelo? Não, porque logo que ele acorda, 1 minuto mais tarde do que o costume, ele vê a si mesmo lá já se vestindo, pegando alguma coisa para comer, refém do relógio, saindo de casa, se distraindo com o relógio de pulso que encrenca e puf, passa o ônibus. E aí ele acorda. Agora, uns 5 minutos, sei lá, mais tarde do que de costume. É o dia da marmota? Não, porque ele acorda e ele vê o ele mesmo de anteontem se vestindo, o ele mesmo de ontem de pijama, olhando estupefato, o ele mesmo de anteontem. Tudo se repete e, puf, ele acorda uns 7 minutos mais tarde, vê o ele mesmo de sempre se vestindo, o de anteontem chocado, o de ontem olhando tudo meio sem saber o que fazer, tentando impedir. Então ele resolve tomar uma atitude e joga um gnomo que tem no jardim no ônibus para o ônibus desviar, só que o ônibus perde o controle, capota e atropela ele assim mesmo. E puf, ele acorda, agora 10 minutos mais tarde do que o horário de sempre. Fica puto de ser tão impotente diante do próprio destino. Taca o despertador na parede com raiva. Esse despertador que ele tacou na parede acerta um relógio que tem na parede. E aí o tempo para. E ele começa a passar por todos os ele mesmos dos outros dias que estão praticamente parados no mega slow motion. E quando ele chega lá fora, não é nem slow motion, os caras estão parados, o tempo parou. E aí ele vai passando por todos os eles mesmos dos outros dias e quando ele chega lá fora, ele encontra o ele mesmo de sempre distraído com o relógio de pulso que encrencou, o ele mesmo 2 atrapalhado, o ele mesmo 3 jogando um gnomo para o ônibus. E aí ele repara, como está o tempo parado, ele consegue reparar que o sol está nascendo. Então o céu está clareando e aí ele esquece aquilo tudo por um momento, respira, fecha os olhos, se conecta e aí ele se vê em pé na frente da casa com o relógio que estava encrencado na mão, os outros ali naquelas situações, ele vai e fecha o relógio da mão do ele mesmo de sempre, era aquele relógio com tampinha, sabe, antigo, de bolso. E quando ele fecha o relógio do ele mesmo de sempre, ele volta a ser o ele mesmo de sempre. Os outros somem, o ônibus passa e ele segue então o seu destino. E isso tem tudo a ver com burnout, não à toa me enviaram esse link. Porque eu sempre falo como a gente está no piloto automático quando burnouta, né? A gente está refém de um estilo de vida que nos foi apresentado como sendo o único possível para nós. A gente está gastando o nosso tempo e a nossa vida tentando corresponder às expectativas dos outros. Né? Não posso sair desse emprego, eu não posso decepcionar os meus pais, eu não posso ganhar menos, eu não posso correr o risco de perder emprego. E a gente fica tão preso nesse destino, que é o mesmo de todos, o destino de nascer para morrer de trabalhar, que quando a gente burnouta, quando o nosso corpo encrenca, a gente não sabe mais o que fazer. A
A gente fica tentando impedir o burnout de nos atropelar, de nos parar, para que a gente possa seguir no nosso caminho de ser refém do relógio novamente, de ser refém do trabalho, de ser refém do julgamento dos outros. Ao invés da gente se esforçar para resolver aquela situação e entender como aquela situação se formou, a gente fica tentando fazer ela desacontecer, para tudo voltar como era antes e a gente seguir na ignorância de que tudo estava ruim. E o negócio é que a gente só vai conseguir sair do burnout se justamente a gente conseguir enxergar o sol nascendo. Se a gente parar, se desconectar do que fica todo mundo falando que é o que a gente precisa fazer, de tudo que faz a gente não se sentir bom o suficiente, não se esforçando o suficiente, e simplesmente lembrar que a gente é uma pessoa, nós somos pessoas, não máquinas. Que cada um de nós veio para esse mundo para cumprir um destino que não é morrer de trabalhar. Que não é sair de casa para ir para o trabalho e sair do trabalho para ir para casa, né? No caminho mostrando o que a gente conquistou materialmente nas redes sociais ou tentando rir do que a gente não tem para a gente se sentir menos fracassado. Cada um de nós tem as suas qualidades, seus defeitos, para que a gente possa aprender, crescer, impactar o mundo da nossa forma e cumprir o nosso destino. O trabalho é um meio para que a gente consiga fazer isso, não é o nosso destino. Qual é o seu destino? Essa é a pergunta que o burnout deixa no ar para você. Você não vai conseguir parar esse ônibus. Ele já te atropelou. O único jeito de você sair disso é parando, olhando para a vida, respirando, se conectando, sentindo o que você veio fazer, entendendo como essa situação te pegou, sem ficar fazendo de tudo para parar um ônibus que já passou por cima de você, sem ficar tentando voltar a fazer as mesmas coisas no mesmo ritmo, do mesmo jeito, no mesmo lugar. Então para de brigar com o relógio, para de brigar com o burnout, para de pôr a culpa pelo que te aconteceu no ônibus, começa a olhar o sol nascendo, o céu mudando de cor, a respirar e a se lembrar de quem você é e do que raios você veio fazer aqui. Até o próximo.